Vamos lá, galerinha. Boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Vou tirar a máscara. Minha preocupação é contaminar o computador. O vírus está muito forte, então a gente fica preocupado. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa eletiva. Vocês foram apresentados a semana passada a nossa eletiva, a nossa horta. Fizemos um tour pela escola para conhecer aí onde andava o Tom, ou o Inácio, né, que os nomearam Pena como que Inácio. semana passada não foi a minha semana de aula, né? Então, nós já apresentamos o Tom e os benefícios que o cocôzinho do Tom vai fazer para a nossa horta. Apresentamos a nossa horta, que é 100% orgânica, não usamos nenhum tipo de agrotóxico e nossos meios são todos naturais, buscando uma vida mais sustentável. O título da nossa eletiva por um mundo mais sustentável. Normalmente a gente ficava restrito à horta e à produção de hortas verticais e à produção de sabão. Nesse momento, agora que nós não sabemos quanto tempo vai durar, nós ampliamos o tema sustentabilidade por eletiva por um mundo mais sustentável. Então, nós vamos tentar, junto com vocês, buscar ideias de empreender. Então, nós, dentro desse contexto, nós vamos trazer o empreendedorismo para dentro da nossa eletiva, para a busca de um mundo mais sustentável. Então, buscar ideias, buscar alguns meios ou algumas atitudes simples que nós possamos fazer com que esse mundo nosso seja um pouquinho mais sustentável. Nós temos discutido isso ao longo do tempo, que o ser humano ele consome como gafanhoto, né? O ser humano ele tem consumido o planeta Terra como se os nossos recursos naturais fossem infinitos. Então, nós temos uma ideia da exploração, uma exploração predatória, de não aproveitar. Basta vocês verem, quando vocês fazem aí uma visita à feira, o final de uma feira, o tanto de alimentos que são dispensados, que são desperdiçados, em um mundo onde o alimento é cada vez mais escasso, graças a Deus, graças ao nosso clima. Nós temos um país onde essa questão do alimento é mais fácil, em qualquer lugarzinho, qualquer pedaço de chão. Vocês viram aqui, em um pequeno pedacinho de chão, nós conseguimos montar uma horta que dá aí no final de cada 2, 3 meses, nós produzimos aí mais de 200 pés de alface ou de qualquer outro tipo de hortaliça. Então, a nossa ideia é, por ideias simples, coisas simples, como nós tornarmos esse mundo mais sustentável. Essa é a ideia da nossa eletiva. E também, por que não empreendermos? Olha ali, eu descobri aí uma receita de bolo natural, descobri suco detox e outras coisas que estão agora em evidência. Nós estamos cada vez mais as pessoas estão buscando uma vida um pouquinho mais saudável, uma vez que tudo que nós consumimos aí ou tem algum tipo de veneno ou de conservante que nos faz muito mal. Então, hoje, você ter aí um quintal e plantar algumas verduras sem agrotóxico pode fazer uma forma de ganharmos dinheiro. Então, nossa tentativa é essa: apresentar para vocês ideias e buscar ideias de vocês que nós possamos trabalhar um mundo mais sustentável. Com a palavra, o senhor Jorjão. Bom, os professores você já Travou, hein? Eu achando que era só o meu. parou. Ah, o Jorge teve um probleminha aí com
o som dele, mas nós vamos dar continuidade. Então, Sua imagem o tá Jorge bem, dizia tá que... travada. Não entendi? Sua imagem tá travada também. A minha imagem está travada? Tá, pra mim sim. Tá não, tá não. Tá não? Então deve ser a sua internet, tá? Eu consigo, eu me movimentando. Então, os professores responsáveis. Aristóteles, vulgo Ari, professor Jorge Dias Lemir, o Jorjão. Então, nós Big já Jorge. 4 anos, essa seletiva já faz 4 anos que está na escola, eu estou participando há 2, e aí nós fizemos uma nova roupagem dessa eletiva, que antes era só sustentabilidade e agora é a busca de um mundo mais sustentável. Passa aí, Jorjão. Uma pergunta que vem, em primeiro lugar, o que é sustentabilidade? Eu acho que você continua travado, Jorge, seu som. Não está fechado o som, não? Então, deixa eu... Só um minutinho, pessoal. O Jorge está com problemas técnicos, mas... Fala alguma coisa aí. Oi? Tá me ouvindo? Eu estou. Beleza. Seu som não está saindo para mim, não. Não tá me ouvindo? Não. Deixa eu ver. Então, o Jorge perguntava o que é uma eletiva. Então, eletiva é um trabalho interdisciplinar que podemos aprender uns com os outros, como mencionado nos 4 pilares da educação. Podemos aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer. Ensinar matemática com história e fazer pensar e estimular o aluno para a identificação e a resolução de problemas, ajudando-o a criar novos hábitos de pensamento e ação, fatores fundamentais no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Então, vocês já sabem que a PEI tem uma pegada diferente, nós temos a ideia do aprendermos junto. Nós aqui, enquanto professores, nos reconhecemos e sabemos que não somos detentores do conhecimento. Por muito tempo, acreditava que o professor era aquele cara que era o detentor do conhecimento e ele se reunia em uma escola com um grupo de alunos e passava esse conhecimento para esses alunos. Hoje, na nova modo de ver a educação, nós sabemos que todos são capazes de aprender e de ensinar. Então, todos vocês, em algum momento, estão aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando. Nós, professores, ao mesmo tempo que ensinamos alguma coisa para vocês, aprendemos outras. Então, a educação ele tem esse impacto. Essa educação ela tem essa função de movimento. Enquanto eu estou ensinando, estou aprendendo, e quando vocês estão aprendendo, nos estão ensinando alguma coisa, uma brincadeira, em um gesto, em compartilhar algum conhecimento, vocês trazem conhecimento para dentro da sala de aula. Dentro dessa ideia dos 4 pilares da educação, traz essa ideia de que nós vamos, na convivência, nós vamos estar aprendendo um com o outro. Só um minutinho. Deixa eu voltar a apresentação aqui, que o Jorge está tentando ali se achar no... pronto. Então, aprender a ser, a conhecer, a conviver e a fazer juntos. Então, às vezes tem lá uma receita da mamãe com produtos naturais, uma receita de um chá, a receita de um bolo, que vocês, olha, professor, aprendi algo com minha mãe, com minha avó, com minha bisa, e queria partilhar com os colegas. Então, pode ser que dentro desses aprendizados, opa, que tal aí nós empreendermos fazendo os bolos
naturais, bolos de produtos reaproveitáveis. Porque não só o reciclar, quando nós falamos de sustentabilidade, não é só reciclar, não é só... o reaproveitar é muito importante. Às vezes, no reciclar, para reciclar o papel, você acaba gastando uma quantidade imensa de água. Então, às vezes, dentro de um contexto, lógico, uma empresa ela tem o seu reservatório, a água é reutilizada, mas dentro de um contexto menor, micro, às vezes a gente não tem condições de fazer, reaproveitar o papel, ou melhor, reciclar o papel. Então, por que não reaproveitar? Usou um lado da folha de sulfite, e usar o outro lado como rascunho, e assim sucessivamente. Quando você pensa em um mundo sustentável, você não pensa só em reciclar. Reciclar faz parte mas o reaproveitar também é muito importante. Então, a eletiva vem para trabalhar essa interdisciplinaridade. Eu vou estar lá falando de um contexto histórico, do surgimento dos alimentos, de como as cidades se formavam próximo dos rios por causa dos alimentos, da facilidade do cultivo de alimento. O Jorgeão vai estar ensinando, por exemplo, como reduzir uma receita. Você recebe lá uma receita de um bolo para 10 pessoas ou para mais pessoas. Em matemática, vocês vão aprender aí com o Jorge, olha, como reduzir essa receita? Olha, eu tenho uma receita para 10. Como transformar essa receita para 4, para 5 pessoas? Ou vice-versa. Como ampliar uma receita que era para 2 pessoas para fazer para mais, que minha família é maior. É nisso que nós vamos trabalhar a interdisciplinaridade. Dentro da eletiva, nós vamos trabalhar a todo momento com essa ideia de interdisciplinar. Envolvimento dos conhecimentos das demais disciplinas para desenvolvermos enquanto cidadão, enquanto pessoas. Pode passar, Jorge. Você resolveu o seu microfone, não? Não? O telefone doidou. Ok. Vamos lá. Temos em mente que a cultura sustentável ainda não foi adotada pela maioria da população do nosso país. Como educadores, precisamos pensar em uma escola que promova esse aprendizado nos alunos, a responsabilidade social e a consciência sobre a importância de atitude de preservação, tanto para nós quanto para as futuras gerações. Como eu disse lá no início, o ser humano, ele convive como se um gafanhoto. O ser humano, ele consome como se as coisas não fossem acabar. Então, se eu tenho lá fartura, para que eu pensar em economizar? Então, e não é cultural. Nós pegamos, por exemplo, um determinado, vamos pensar aí, o abacaxi, comemos o fruto e descartamos a casca. Mas é sabido que em muitas dessas frutas, hortaliça e outras coisas a mais, a sua casca ou o talo de um determinado hortaliça tem tantos nutrientes ou até mais do que o seu fruto. Então, nós não temos a cultura do reaproveitar. Dá um ar de que fosse como se fosse pobreza. Você reaproveitar algo estar sendo pobre. Nós vivemos em uma cultura do descartável. Quanto mais descartável, isso com a Revolução Industrial e os processos revolucionários, falando aí dentro do contexto da história, isso foi acontecendo porque dentro do capitalismo, o consumo, eu ganho com o consumo. Quantas pessoas estão consumindo, eu estou produzindo para vender. Então, você fazia antigamente, e olha que eu não sou tão velho assim, você tinha aí nas comunidades, nas vilas, as oficinas de geladeira, oficina de fogão, oficina de liquidificador, de eletrodoméstico em geral. Tinha funileiro para geladeira, só para vocês terem uma ideia que os meus 43 anos já viram de coisas. Então, havia uma pessoa que era responsável por fazer a funilaria de uma geladeira. Percebe-se que, quando você faz algo durável, isso é um problema, porque eu não tenho lucro com os novos produtos. Então, nós criamos dentro da nossa sociedade uma cultura do descartável. Então, meu liquidificador quebrou,
Às vezes é uma coisa simples, mas é mais fácil ir na loja comprar outro do que trocar uma peça, até mesmo porque é cada vez mais difícil achar quem troque essa peça. Então, nós fomos criando uma geração que vai consumindo freneticamente. Consome, 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 e nós precisamos criar a cultura do reaproveitar. É, quem é de uma família grande igual eu, sabe que roupa nova, para quem era o mais novo, era coisa rara, porque você ia herdando a roupa dos irmãos. Hoje em dia, não. É isso, usar uma roupa usada, que já foi usada por minha irmã, é algo absurdo. Mas o nosso planeta está clamando por isso. Por atitudes sustentáveis, por responsabilidade social, por consciência de que os recursos naturais não são infinitos. Por isso a ideia de uma eletiva que vai trabalhar por um mundo mais sustentável. Olha, sabe aquele errinho? Isso a gente vê muito dentro da sala de aula. O aluno está escrevendo de lápis. Ele erra e se irrita, arranca uma folha, amassa e joga no lixo. Porque não quer ter o trabalho de apagar. Errou uma palavra, arranca-se a folha. Poxa, tem um corretivo, se for a caneta, tem a borracha, se for a lápis. E aí você vai trabalhar a questão da consciência. Mas ali, você está falando uma coisa besta, mas é nas coisas simples, gente. Nós nos preocupamos muito com o macro. Nós nos preocupamos muito com as coisas, assim, grandes. Se eu não posso fazer as coisas grandes, eu acabo não fazendo as coisas pequenas. Então, se nós pensarmos em novos hábitos, se nós pensarmos em mudar de hábito, por exemplo, em um banho de 15 minutos eu passar para 10, olha só a economia que já vai fazer. O planeta vai te agradecer e agradecer muito. Se eu passar para o hábito, e toda vez que eu vou escovar meus dentes, eu fechar a torneira e só reabrir quando for enxaguar a boca, o nosso planeta já vai virar um pouquinho mais. Sem contar que isso gera economia. Então, atos simples vai trazer com que nosso mundo seja um pouquinho mais sustentável. Para que a luz acesa se a TV já ilumina a sala? Tá? Parece ar de pobreza. Não, é consciência social, consciência dos recursos que nós utilizamos. Próximo, Jajá. Estou de volta. Tô de volta aí. Opa, esteja à vontade. Segue aí. Só comentando um pouco aí o que você falou, Ari. Outro dia eu fui na feira e eu gosto muito de brócolis. Só que o feirante, ele corta o talo do brócolis, né? Ele só vende a cabeça do brócolis, né? E aí eu falei pro cara, eu vou levar dois brócolis, mas eu quero o talo do brócolis, né? Aquilo cozido, fica bem molinho, é muito gostoso. Fazendo uma saladinha. E ele foi buscar, ele falou assim, só que eu joguei ali no chão, né? Pode pegar dali? Eu falei, pode. Só que não tava no chão, sabe? Já tava numa pilha enorme de talo, de coisas, né? E aquilo, na hora me veio. E como eu tô nessa eletiva já há algum tempo, eu penso muito nesse tipo de coisa, né? Aquele monte de talos de brócolis jogados ali. Eu falei pra ele, já que tá jogado aí no chão, né? Nesse monte, me dá logo uns 3 ou 4, né? Porque já que ia ser de graça, né? E aquilo, rapaz, aquilo é alimento, aquilo é comida. É um desperdício muito grande. Porque quando eu compro, eu já gosto eu falo pra ele, nem corta o talo, eu já quero levar inteiro. Porque aquilo, inclusive, tem mais vitaminas do que o próprio brócolis. Né? Então, essa cultura do desperdício, você vê ela na feira, no chão da feira. Aquelas pessoas que ficam... e quando eu pedi, falando aquela coisa da pobreza, né? Que você falou, quando a gente quer reaproveitar, é coisa de pobre. Quando eu pedi o talo e falei que podia pegar daquele monte, as pessoas que estavam do meu lado ficaram olhando, meio quase que espantados. Assim, falaram assim, não, o cara vai mandar ele pegar o talo que tá ali jogado fora, né? As pessoas estranham realmente, mas a gente não devia pensar dessa forma.
A gente não devia achar estranho uma pessoa querer reaproveitar ou usar o talo de uma fruta, de uma hortaliça, né? Essa cultura a gente precisa tirar da nossa vida realmente. A cultura do é pobre, só porque quer reaproveitar as coisas, né? E é verdade, isso que o Ari falou. Concordo plenamente. Mas o que é a sustentabilidade? O que significa isso? O que significa ser sustentável e ter pensamentos e ações sustentáveis? Filosofia de vida para algumas pessoas. E deveria ser em todo mundo, né? A sustentabilidade significa, sobretudo, sobreviver em sociedade, sobrevivência dos recursos. Não por acaso, constituída por três: o econômico, e o ambiental. Essas três coisas precisam estar em equilíbrio. A economia, a sociedade e o meio ambiente, a parte ambiental. Porque senão não há. Não tem como ser sustentável se uma dessas coisas não estiver em equilíbrio, né? Inclusive a parte social, que entra onde entra a alimentação, a vida dele. Por exemplo, um país capitalista, né? E na sociedade capitalista pode achar, infelizmente é assim, né? Mas esse equilíbrio econômico e social, ele precisa existir. Porque se essas duas coisas, o econômico e o social, não estiverem em sintonia, o ambiental vai sofrer. Porque eu não vou ter condições de cuidar, né, do ambiental se eu não tenho economia e não vivo bem socialmente, né? E é um expert nessa coisa aí do social, né, Ari? Você manja muito disso. A sustentabilidade correlaciona, integra de forma organizada Os os aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais de uma sociedade. Ela define as ações e atividades humanas que visam suprir suas necessidades sem comprometer o futuro das próximas gerações. E aí que está o ponto da define as sustentabilidade. ações e atividades humanas Eu tenho que deixar das próximas gerações. um mundo em E condições de aí ser está o ponto vivido. da sustentabilidade. Porque já imaginou se a gente consome Um mundo em nessa condições de nossa ser geração aqui? Porque já imaginou se a gente consome Madeira, nessa nossa geração aqui? se eu consumir sujar toda a madeira, se eu sujar toda a água que tem, o que o meu filho, meu neto e o meu bisneto vão ter para viver? Isso é sustentabilidade. É eu pensar no próximo. Pensar nas próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento Ari, econômico, liga seu econômico e microfone. material. Cara, ficou estranho. É o desenvolvimento econômico e material. Sem agredir, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro. Então, agir de forma sustentável significa eu usar, eu tenho que usar, né, todos os meios que eu tenho, todos os recursos naturais, mas eu tenho que fazer com que eles se renovem. Eu tenho que fazer com que, por exemplo, se eu derrubar árvores, eu tenho que plantar outras para repor, né? Eu não posso apenas consumir, derrubar árvore uma atrás da outra e simplesmente seguir a minha vida. Eu tenho que replantar. Eu tenho que pensar em quem vem depois de mim, né? Isso é um viver sustentável, sabe? E claro que isso é o macro, né? Pensando em micro, na minha vida, na minha sociedade, na minha pequena comunidade, o que eu posso fazer para ser sustentável? Como ele falou, desperdiçar menos energia, desperdiçar menos água,
sabe? Tomar um banhozinho mais reduzido, isso e por aí vai. É fazer uma horta na minha casa, no meu prédio, um pedacinho de terra que eu puder plantar alguma coisa, é ir lá e fazer isso acontecer, fazer isso virar uma realidade. Isso é ser sustentável. E também é empreender, né? Já que a nossa seletiva também conta com empreendedorismo. Eu posso, por que não? Fazer uma plantaçãozinha de alface, de escarola, de couve e vender para os meus vizinhos, né? Eu posso até ganhar um dinheirinho com isso. Por que não? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito de todos. Só que além de ser um direito de todos, ele é o quê? É um dever de todos. Todo mundo tem a obrigação de cuidar do meio ambiente, já que eu tenho o direito de ter ele limpo, não é verdade? Cabe ao homem o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Relacionar a matemática e a história ao estudo do meio ambiente, que são as disciplinas minha e do professor Ari, relacionar essas duas disciplinas ao estudo do meio ambiente proporciona, através dos números, mensurar os prejuízos e projetar soluções. Torna a aprendizagem construtiva, podendo se constituir num comportamento cotidiano. A gente se apossar desse conhecimento, né? Ou numa em suas atitudes, de torná-los jovens críticos e protagonistas. Nós queremos aqui com a seletiva, gente, incutir em vocês um pensamento realmente sustentável e que vocês levem isso adiante, que vocês reproduzam esse conhecimento de sustentabilidade na sua comunidade, na sua família, né? Para que a gente está começando por vocês. Vocês são realmente o futuro do nosso país, do nosso mundo. Então, vocês precisam ter esse pensamento ecológico e sustentável. Temos aqui algumas imagens da nossa plantação embaixo, né? Aí vocês estão vendo, nós instalamos alguns pneus lá embaixo e fizemos o plantio de tempero, de várias plantas que nós temos, né? Até temos aqui a tia Yara, que é a inspetora de alunos aqui da escola, ela sempre está trazendo alguma muda para a gente plantar. Então temos, esse pé aí é um pé de alecrim e ele serve como tempero também. Inclusive, tem muita gente que nunca comeu uma comida feita com alguma coisa de alecrim, por exemplo, que é um dos temperos, uma das ervas finas que nós temos, né, no nosso cardápio. Quer adivinhar quem é do que é esse pé aí? Ganha meio ponto. Alguém arrisca? Aí, meu povo, alguém conhece? Eu sei, professor. Vamos aí, meu povo, alguém conhece? Eu sei, mas não lembro o nome. Opa, como eu não lembro o nome? É uma fruta. É que tem aqui no quintal do meu bisavô. Opa! Ninguém mais arrisca? Fala aí, Ari. É bom para quem tem o intestino preso. Oi? Mais alguém? Alguém arrisca? Active? Pede active. Bodo? Essa coisa. Bodo não. Tem uma cimentinha preta Bodo dentro. não, bodo não é fruta. É mamão, melão, mamão. Mamão. É uma fruta, gente. Opa, isso mesmo. É o quê? Mamão. Mamona. Mamão. Mamãe. Isso aí. Gente, tá travando muito aqui. Essa é a nossa área de cultivo, nós temos aqui na escola, né? Nós plantamos bastante pés de alface e escarola, principalmente, né? Para vocês
aproveitarem na hora do almoço. Vocês plantam alecrim, professor? Aí ela é de vocês. Alecrim, temos o pé de alecrim. A primeira foto do pneu, deixa eu ver se eu volto aqui. A primeira foto ali do pneu, ela é do pé de alecrim, ó. Isso aí é um pé de alecrim. É tempero, alecrim é tempero. Dá pra fazer chá também, né? Dá pra fazer chá e serve como tempero, pra você cozinhar uma carne, colocar Ele só é bom com tempero, com chá é ruim. O chá, ele serve para várias coisas, né? Dor de cabeça, inflamação. Mas chá é coisa de gente velha, né? Como dizem. Que nada! Olha aí as nossas escarolas. Escarola você encontra mais aonde? Em que tipo de alimento? Salada. Salada? Pizza. Salada e a pizza, né? Também dá pra fazer refogado, que eu já ouvi falar. Dá pra fazer refogado. Já, mas é ruim. problema do pessoalzinho mais novo aí, de vocês, que são, em grande maioria, um pouco Nutella, é que não come muito as folhas verdes, né? Refogadas e tudo mais. Ah, não gosta e tal. Mas isso é muito nutritivo, gente, e é muito gostoso. Eu, como tenho um pouquinho mais de idade, eu cresci um pouco sem frescura, sabe? Porque quando eu era pequeno não tinha muita coisa para comer. Então, o que aparecesse no prato a gente mandava para dentro, meu. Então não tinha muita coisa, não. Então a gente aprende a gostar de tudo, sabe? E isso é uma coisa importante. O que aparecesse no prato, mandava ver. Olha aí nosso pezinho de escarola. Seguindo aí o raciocínio do reaproveitamento e seguindo também uma ideia da nossa PCG, coordenadora geral, a nossa querida Alessandra, nós vamos fazer a nossa culminância, né, Ari? Fazendo a nossa culminância, o reaproveitamento das sobras dos alimentos. As cascas, os talos. E tudo mais. Ari, desliga o som, pelo amor de Deus. É que eu vou falar. É o Ari que vai falar agora. Eu tenho que ligar quando eu vou falar, senão vocês não me escutam. Então, pessoal, a ideia é, na culminância, nós temos algumas receitas de produtos naturais. Então, nós podemos criar aí um pequenos livretes, uns e-books, se for à distância. E a troca de experiência de receitas mesmos. Então, assim, se for à distância, se até lá nós não tivermos ainda no presencial, nós fazermos algumas produções de algumas receitas sobre esse mundo sustentável, sobre o reaproveitamento de alimento e de chás, fazer alguns chás naturais, de ervas que nós podemos ter no nosso quintal, de preferência das ervas que nós podemos comprar aí no mercado. Eu dou a ideia do chás. Oi? Eu dou as ideias do chás, conheço um monte. Então, já pensar não só em ter as receitinhas, mas ali tentar compreender o para que serve ali dentro dessas culturas do orgânicos, tem até um nome para como é o nome para tratamentos com existe um nomezinho como que é, Jorge? Fala no microfone aí. É fitoterápico, né? Isso. Esse nome aí que eu não vou conseguir pronunciar. Para que vocês saibam, olha, o chá de alecrim, quais são as propriedades medicinais que tem dentro do chá de alecrim, o chá de camomila e assim por diante. A casca do maracujá, que é usado para fazer alguns chás também. Então, a gente pensar na combinação voltado para algo desse tipo, e se for no presencial, até mesmo ao fazer algumas receitas, alguns bolos, para no dia nós apresentarmos aí alguns bolos de alguns produtos, como a casca de alimento, e até mesmo fazer um jogo de brincadeira para que as pessoas que estiverem assistindo a nossa culminância experimentar, por exemplo, um determinado tipo de bolo e ele dizer do que é feito, para ver se as pessoas
como as pessoas vão se surpreender, como algo que antes era lixo, que ia simplesmente para o lixo, quantas receitas gostosas são possíveis de fazer. Essa é mais ou menos a ideia que nós pretendemos dentro desse contexto. E, ao mesmo tempo, empreender. O que eu quero que vocês entendam é isso, gente. Numa época de crise, em uma época que nós estamos vivendo por racionamento de tudo, se você aprende a reaproveitar, nós já aprendemos a economia, a como economizar. Se eu aprendo, e se dentro de um espaço que eu tenho, não sei qual é o espaço de cada um tem uma realidade, mas às vezes no quintal do avô tem um pedaço de terra lá, um pedaço de terreno que não é utilizado, uma sobra de terreno que não está sendo utilizado, e ali você tem algum chás, você pode estar empreendendo e ganhando algum dinheiro com isso. Essa é a ideia. É você saber que é possível economizar, contribuir com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, lucrar. Segue, Jorge. A Kézia levantou a mão aí. Pode falar, Kézia. Professor, você está falando esse negócio para ver se eles vão se surpreender, só que você tocou no empreendimento. Então quer dizer que também vai vender o que fizer na culminância? Então, em todas as culminâncias que nós tivemos até agora, nós usamos o empreendedorismo para realmente reverter isso numa verba em que nós pudéssemos reutilizar, ou seja, tudo que é arrecadado com a venda dos nossos pés de alface, os pés de escarola e a confecção do bolo, do livrinho de receita, tudo isso fica para a eletiva. A eletiva é da escola, né? Por exemplo, ano retrasado, nós arrecadamos R$ 200, mais ou menos, e isso serviu para a gente comprar mais mudas e mais ferramentas, né, para a gente usar aqui na escola mesmo. Então, esse dinheiro fica para a escola, né, gerenciado pela eletiva, tudo prestado contas para a direção e para vocês, né, é feita uma comissão de arrecadação e tudo mais. Nós contamos o dinheiro e pedimos a autorização de vocês para deixá-lo na escola, né? Para usarmos na própria eletiva, nas eletivas que virão. E nós apresentamos as notas fiscais e tudo mais. Então, isso realmente, nós vendemos e ganhamos dinheiro, mas esse dinheiro fica para a escola, tá certo? Mais alguma pergunta? Teve um menino que levantou a mão, pode abrir o microfone e falar? Eu acho que foi o Fernando, é isso? Eu não lembro o nome. Quem foi mais que levantou a mão aí, gente? Foi o professor, mas eu apertei acidentalmente, foi mal aí. Pode falar. Não era nada não, professor. Apertei sem querer. Mas você tem alguma... Mas você teria alguma coisa a acrescentar? Óbvio. Miguel? Lógico que não, professor, tá tudo suave. O que você acha dessas nossas ideias? Boas, né, professor? São todas ótimas ideias. Né? Começar a empreender infelizmente lá. nem todos... Essa coisa do empreendedorismo mesmo, até empreender em outras áreas, né? E aí, professor, então pode... Em outras áreas também. O empreendedorismo, ela serve... Oi. Pode plantar cannabis, então, para nós empreender lá na escola? Não vai falar que não é uma ideia, professor. Um chazinho de cannabis, hein? Não seria o momento, né? Isso é uma pergunta meio capciosa, né? Nesse caso. No momento, me reservaram o direito de não responder. É mesmo. Se partir do pressuposto, que apologia à droga é um crime, não é uma pergunta que você deveria fazer na sala de aula, principalmente quando está sendo gravado e depois vai estar disponibilizado em redes sociais. Então, apesar de que cada um tem direito de fazer da sua vida o que quiser, saiba que
Isso ainda no Brasil é algo proibido e crime que nós não deveríamos nem tratar, não nesse contexto. Em um contexto histórico, filosófico, até seria um assunto a ser discutido. Uma eletiva e a produção é crime até que se prove ou até que se libere. É meme, professor. Você é louco? Nem não, você é doido. É só meme. Isso daí vai pro YouTube, hein, Miguel? Se ferrou. Até porque esse tom foi um tom de brincadeira e com... Foi, professor, é zoeira só, você é louco. Com isso, esse tipo de brincadeira não se faz nesse momento, tá? Foi mal. Vamos seguir adiante aqui, pessoal? Então, não cabe nesse momento. Enfim, olha só, pessoal. A sustentabilidade é uma peça fundamental no que somos e no que fazemos. Ela permeia todas as áreas da atividade humana. Pensar em agir sustentavelmente é imprescindível. Essa ideia, gente, de sustentabilidade, essa palavra, inclusive, ela vai ser falada muito, durante muito tempo, e no futuro que se aproxima, ela vai ficar cada vez mais na moda, tá? Preservar a natureza e os meio ambiente, os recursos naturais, é cada dia mais importante, tá certo? Então, tenham isso sempre em mente. Sem mais para esse momento, pessoal, queremos agradecer de verdade a presença de vocês, tá? Comecem a ter esse pensamento cada dia mais na vida de vocês. A sustentabilidade é necessária e é possível, tá? Eu agradeço a participação de todos vocês e queria também dizer que é muito legal estar com vocês nessa aula, né? E ter contado com a presença de vocês. Infelizmente, nós não podemos fazer tudo o que é possível fazer nessa eletiva, que são muitas coisas legais, mas vamos levando, é o que tem para hoje, né? É o que dá para fazer nesse momento. Então, vamos fazer da melhor forma possível e vamos fazer uma coisa bem legal aí nessa nossa culminância. Vamos ver até quando vai durar esse nosso impedimento, né? E enfim. Ari quer dizer alguma coisa para terminar aí?